Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar gravando algumas propriedades e teoremas dos determinantes, tá? Das matrizes. Essas propriedades elas são usadas para facilitar alguns cálculos, tá? Então, são algumas dicas que vai ter para você ter uma agilidade, uma maneira mais rápida de fazer o cálculo dos determinantes das matrizes, ok? A gente já viu como faz o determinante da matriz 2 por 2, 3 por 3 e com Laplace, as que são de ordem maior que 3. E agora alguns teoremas para facilitar. Então vamos lá, né? Compartilhar com vocês o livro. E a ideia é essa, facilitar o cálculo dos determinantes, ok? Então, só para organizar e orientar vocês, nós estamos aqui na página 398 do livro 2. Propriedades e teoremas dos determinantes. A seguir, citaremos algumas propriedades e alguns teoremas que simplificam os cálculos dos determinantes. Cada enunciado está acompanhado de exemplos para verificação direta. Então, primeira propriedade, fila nula. O que significa fila nula? Uma linha ou uma coluna nula, cheia de zeros. Se todos os elementos de uma fila, linha ou coluna, de uma matriz quadrada forem nulos, seu determinante será nulo. Então, lembra, até quando eu estava calculando alguns determinantes, eu falava, esse determinante vai dar zero. Por que eu sabia que ia dar zero? Porque eu já tinha visto que tinha uma linha com vários zeros ou uma coluna cheia de zeros. Então, olha aqui, né? Segunda linha, 0, 0. Calculando o determinante, 2 vezes 0, 3 vezes 0. Nessa outra, uma coluna toda cheia de zeros. Se eu calcular o determinante, também vai dar zero. Ok. Primeira propriedade, propriedade da fila nula. Muito simples. Olha a segunda propriedade, filas iguais ou proporcionais. Se duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante será nulo. Então, aqui, 2, 5, 6 e 15. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Quer dizer que a segunda linha é o triplo da primeira. Calculando o determinante, deu zero. Nesse aqui está bem mais explícito. Primeira linha, primeira coluna, igual à segunda coluna. Quando acontece isso, o determinante é zero. Então, você está lá calculando o determinante e você percebeu que tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, que é bem mais fácil perceber, você não precisa calcular. Coloca determinante igual a zero. Agiliza o cálculo, olhando se a linha... E também proporcional. Quando é proporcional, é um pouco mais, assim, difícil de a gente perceber. Mas quando são iguais, é muito básico, né? Quando são proporcionais, vamos supor que eu tivesse aqui, né? 2, 2, 2, 4, 4, 4. Era a proporção, era o dobro. Então, também ia dar zero esse determinante. Então, duas linhas iguais ou proporcionais. Linhas ou colunas. Terceira propriedade. Combinação linear. Essa é um pouco mais escondidinha da gente ver, mas também existe essa propriedade. Se uma linha ou coluna de uma matriz quadrada for combinação linear de outras linhas ou colunas, seu determinante será nulo. Então, vamos supor que a linha 1 é o dobro da linha 2, ou se não é uma combinação, né? A linha 1 mais a linha 2 dá a linha 3, que acontece nesse caso. 2 menos 2, 0. 1 mais 3, 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, a terceira linha é a primeira linha mais a segunda. Se vocês conseguirem perceber que existe isso, vocês não precisam calcular o determinante. Esse é mais difícil de perceber. Geralmente, a gente termina calculando o determinante, né, e vendo que vai dar zero lá no final. Mas, se um aluno conseguir distinguir que existe uma combinação linear entre linhas, você vai poder pular o cálculo determinante e colocar direto zero, porque vai acontecer isso.
Olha a segunda matriz, ó. Vamos ver se a gente consegue ver qual é o 5. Menos 2, então não tem combinação. Qual seria a combinação? Ó? A diferença entre o dobro da segunda coluna e a terceira coluna. Essa já é mais difícil de você perceber, né? O dobro da segunda coluna, então quer dizer que a primeira é o dobro da segunda menos a terceira. É difícil de você perceber, né? 8 menos 3, 5. 4 menos 2, 2. Menos 2 mais 5, menos 5, menos 7. Já é uma escondida. Então, essa da combinação linear não é muito fácil perceber. Geralmente, bem, a propriedade, ela vem para facilitar. Ah, e se eu não souber a propriedade? Calculo o determinante pela regra de Sarros, né? Se você conseguir distinguir que ali existe uma combinação linear, você usa a propriedade. Mas a propriedade vem para facilitar, não para complicar. Se você não conseguiu perceber que aquilo é uma combinação linear, você vai fazer o determinante pela regra de Sarros. Copia a primeira e a segunda coluna, tal, você vai ver que vai dar zero o determinante calculando por Sarros. Então, as propriedades têm que vir para ajudar. Ah, não consegui perceber? Calcula como a gente estava calculando antes, ok? E continuando, quarta propriedade, determinante da matriz transposta. Olha que interessante, ó. O determinante de uma matriz A é igual ao determinante de sua transposta. Ou seja, determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Então, se você tem uma matriz e você transpõe ela, o determinante é igual. Então, se ele perguntar qual o determinante da matriz transposta de A, ué, você calcula o determinante de A, não precisa nem de transpor. Ó, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. 4 com menos 6, menos 2. Se você inverter, primeira linha passa a ser primeira coluna, segunda linha passa a ser 1 vezes 4, 3 vezes 2, a mesma coisa. Se você acontece isso com uma 3 por 3, também vai dar a mesma coisa. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha vira terceira coluna. O determinante da matriz A, menos 23. O determinante da A transposta, menos 23. Ou seja, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Ok? Quinta propriedade, quando você troca filas de lugar. Né? A primeira linha, você troca de lugar. Então, se trocarmos de posição entre si duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz, não é D, não, o determinante da nova matriz será o oposto do determinante da primeira matriz. Então, ó, 2, 6, 4, 15, dá 6. Aí ele trocou de lugar. Colocou a primeira linha como segunda e a segunda linha como primeira. Ficou 4, 15, 2 e 6. Em vez de dar 6, deu menos 6. Então, se você trocar uma linha de lugar ou uma coluna de lugar, o determinante inverte o sinal. Tá? Ah, mas por que eu vou mudar? Sei lá, se o exercício pedir para mudar uma linha de lugar ou alguma coisa assim, você vai calcular o determinante e se trocar uma linha ou uma coluna, o novo determinante será o oposto, vai trocar o sinal. Então, olha aqui, nesse exemplo, ó, matriz M, 2, 1, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 3. Calculou o determinante, deu menos 5. Aí o que ele fez? Ó? Ele mudou a segunda linha, com a segunda coluna com a terceira coluna, tá vendo? 1, 1, 4 com 3, 5, 3. Virou 5 positivo. Então, e se ele trocasse outra vez de lugar? Voltava a ser menos 5. E se ele pegar agora aqui e trocar a segunda linha, a segunda coluna com a primeira coluna? Aí volta a ser menos 5. Tá? Então,
Essa é uma propriedade de troca de filas nos determinantes. Vai dar o mesmo valor, porém com um sinal contrário, quando você trocar uma linha ou uma coluna de lugar entre si, ok? A primeira linha passou a ser a segunda linha, no primeiro exemplo. E a segunda passou a primeira, é óbvio. E no segundo exemplo, a segunda coluna virou a terceira coluna e a terceira coluna virou a segunda coluna. Eles trocam de lugar entre si. Dá o mesmo valor com o sinal trocado. Continuando, sexta propriedade. O que vai acontecer se eu multiplicar uma fila por um número real? Então, ó, multiplicação de uma fila por um número real. Então, você pode multiplicar uma linha ou uma coluna por um número. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real k qualquer, né? Então, o determinante da nova matriz será o produto desse número k pelo determinante da primeira matriz. Ou seja, ó, um exemplo. Calculou o determinante da matriz P. Deu 2. Pegou e multiplicou a primeira linha por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. O novo determinante vai dar 8. 2 que deu na primeira vezes 4. Então, se ele multiplicar uma linha por 4, o determinante também vai ser multiplicado por 4. Ok? Dada a matriz A, essa matriz, determinante deu 20. Escolhendo, por exemplo, a primeira coluna de A, e multiplicando os seus elementos por 1/5. Então, 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ele pegou e multiplicou por 1/5 todos os elementos da primeira coluna. 20 dividido por 5, 4. O novo determinante vai dar 4. Vamos ver, olha lá. Determinante igual a 4. Então, essa é uma das propriedades, né? Multiplicou uma linha ou uma coluna por um determinado valor, o determinante, um novo determinante também vai ser multiplicado por esse novo valor. Ok? Continuando aqui, a sétima propriedade. Propriedade determinante da matriz triangular. Olha o que acontece na matriz triangular. O que é, né? Aquela que é cheia de zeros na parte de cima ou cheia de zeros na parte de baixo, né? Forma esse triângulo aqui, né? Por isso que é chamado de matriz triangular, né? Ela forma um triângulo em cima ou um triângulo na parte de baixo, tá? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, então aqui, né? Essa é a triangular superior. E aqui tem uma triangular inferior. Tá vendo? Triangular superior e triangular inferior. Deixa eu mudar aqui a ferramenta, porque senão eu vou ficar fazendo desenhos enormes aqui. Então, ó, triangular superior, vários zeros na parte de cima. Triangular inferior, vários zeros na parte de baixo. Ok? Ó. Só tem números acima ou abaixo da diagonal principal. Isso significa uma matriz triangular, que a gente viu lá no comecinho, né? Se todos os elementos de uma matriz quadrada situados de um mesmo lado da diagonal principal forem nulos, desculpa, então, os determinantes da matriz será o produto dos elementos dessa diagonal. Então,
Diagonal aqui, ó, tudo zero acima da diagonal principal. O determinante vai ser menos 1 vezes 5 vezes 4, menos 20. Aqui, no segundo exemplo, ó, uma 4 por 4. Eu vou ter que fazer por Laplace? Não. Se ela for uma triangular inferior, é só multiplicar a diagonal principal. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Determinante igual a 40. Então, essa aqui é muito utilizada para facilitar. Se você olhou a matriz, percebeu que ela é uma triangular, você só multiplica os números que estão na diagonal principal. Alguns teoremas, tá? Então, as propriedades são essas e alguns teoremas. Ó. Teorema de Jacob. Se adicionarmos a uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A outra linha ou coluna multiplicada por um número qualquer, o determinante da matriz B obtida será igual ao da matriz A. Então, vamos ver o que ele está querendo dizer. Isso aqui é uma combinação linear também. Ó. Então, eu tenho aqui ó, a matriz A. 1, 2, 3, 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. Determinante, menos 2. Agora eu vou substituir a segunda linha. Então, ó, vou manter a primeira linha. E eu vou substituir a segunda linha pela soma dessa linha com o produto da primeira linha. Desculpa. Vou substituir a segunda linha pela soma dessa linha com o produto da primeira linha por menos 3. Então, ele multiplicou a linha 1 por menos 3 e somou com a linha 2. Virou uma nova linha 2. Mas ela foi uma combinação de uma linha com a outra. Então, ó, a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 com menos 3, 0. 4 com menos 6, menos 2. Então, a nova linha 2 foi gerada pegando a linha 1, multiplicando por 3 e subtraindo o valor da linha 2 para a linha 1. O novo determinante vai ser menos 2. A linha 2 foi gerada com uma combinação da linha 1, não muda o valor do determinante. Ok? Isso a gente vai usar muito quando nós formos trabalhar com o sistema linear por escalonamento. Então, é bom vocês entenderem mais ou menos o que ele fez. Olha esse outro exemplo. Ó. Tem uma matriz. Matriz M. O determinante deu menos 21. Aí ele faz uma combinação. Ó. Inicialmente, substituímos a segunda coluna de M pela soma desta com o produto da primeira coluna por menos 5. Depois, substituímos a terceira coluna de M pela soma desta com o produto da primeira coluna por menos 2. Ele foi gerando zeros aqui em cima, tá vendo? Para transformar isso numa matriz 2 por 2, fazer pelo teorema de Laplace. Ah, mas tem coisa desse jeito? Não, é só um teorema para mostrar que isso é válido, não muda o valor do determinante. Então, ó, coluna 2 menos 5 vezes a coluna 1. Então, pegou coluna 2, vai ser a nova coluna 2, vai ser o resultado de pegar a coluna 1, multiplicar por 5 e subtrair da coluna 2. Então, vamos ver. Ó. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. 5 menos 5, 0. 7 menos 10, menos 3. 8 menos 20, menos 12. Ele criou a nova coluna 2, fazendo a coluna 2 menos 5 vezes a coluna 1. Ele vai criar a nova coluna 3, fazendo o quê? A coluna 3 menos 2 vezes a coluna 1. Então, 2 vezes a coluna 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar como?
2 com menos 2, 0. 1 com menos 4, menos 3. E 3 com menos 8, menos 5. Ele criou uma nova matriz, fazendo uma combinação linear. Aplicou o teorema de Laplace, nem precisava, né? Podia copiar aqui, fazer por Jacobi, fazer por regra de Sarros, mas ele quis mostrar aqui, uma vez o cofator 1, 1, porque o resto virou zero. Novo determinante, menos 21. Bem, vocês podem perguntar, quando que eu vou usar isso? Quando for conveniente, né? Você pode pegar uma matriz que é 5 por 5 e fazendo combinações lineares até ela ficar toda triangular superior ou triangular inferior e calcular apenas o determinante usando a diagonal principal, usando o teorema de Jacobi, fazendo combinações lineares. Dá trabalho, mas é uma coisa muito utilizada em escalonamento de matrizes, escalonamento de sistemas, que é uma matéria que nós vamos ver adiante. Tá? Observe que, combinando os teoremas de Jacobi e de Laplace, podemos facilitar o cálculo do determinante de uma matriz de ordem maior ou igual a 3. Para isso, dado uma matriz, escrevemos outra matriz com n-1 elementos nulos de uma linha ou coluna e calculamos o cofator do elemento não nulo dessa linha ou coluna. Então, você pode combinar os dois para fazer cálculos de determinantes. Uma saída para facilitar. E o teorema de Binet. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes dessa matriz. E aqui? Então ele está falando o seguinte, vamos supor que ele te dá uma matriz A e a matriz B. Ele quer saber quanto que é o determinante de A vezes o determinante de B. Você não precisa pegar as matrizes, multiplicar elas para depois calcular o determinante, que é muito difícil a multiplicação de matrizes. Então, qual a saída? Primeiro calcula os determinantes, depois multiplica os determinantes de cada matriz, ao invés de multiplicar as matrizes para depois fazer o determinante. Deu para entender mais ou menos? O teorema de Binet facilita muito quando ele pedir determinante de A vezes B. Eu não preciso fazer A vezes B para depois calcular o determinante. Eu calculo o determinante de A, eu calculo o determinante de B para depois fazer a multiplicação. É muito mais fácil, tá? E o determinante da matriz inversa. Nos estudos das matrizes, vimos que A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a 1, ou seja, que é igual a I, que é a identidade. Então, a matriz vezes a inversa é igual à inversa vezes a matriz, que é igual à matriz identidade. A menos 1 é a matriz inversa de A, e I é a matriz identidade, todas de mesma ordem. Da relação A vezes A inversa igual a I, temos determinante de A vezes determinante da inversa é igual a determinante de I. Como o determinante de I é igual a 1 para todo N, e N asterístico, né, natural, tirando zero, temos determinante de A vezes o determinante de A inversa é igual a 1. Aplicando o teorema de Binet, determinante de A vezes determinante de A inversa é igual a 1. Supondo que determinante de A é diferente de zero, podemos concluir que o determinante da inversa de uma matriz é igual ao inverso do determinante dessa matriz. Então, o determinante da inversa é igual a 1 dividido pelo determinante de A, desde que o determinante de A não dê zero. Porque se for zero, não pode, né? Observe que se o determinante de A é igual a zero, não existe matriz inversa, tá? Aí não tem como calcular a inversa se o determinante de uma matriz dá zero, pelo fato de não poder ter zero no denominador.
Então, vamos supor que você calculou o determinante de A, deu 8. Aí ele fala, qual é o determinante da inversa de A? 1/8. Você não precisa inverter ela para depois calcular o determinante. É só colocar 1/8 pelo teorema dos determinantes da inversa. Ok. E aí tem alguns exemplos aqui de aplicações desses teoremas. Calcule o determinante da matriz A. Aqui, ó, poderia fazer 4 por 4, escolheria a terceira linha ou a terceira coluna e faria por Laplace. É um lugar que tem zero, dá para fazer. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer com que todos os elementos aqui abaixo virem zero, usando o teorema que nós vimos do Jacob lá. Ó. Então, ele vai escalonar. Essa é a palavra que a gente usa em matemática. Ele vai fazer a linha 1 multiplicado por um número menos a linha 2 para fazer com que esse 2 vire zero. O resto vai ser consequência desse número 2 virar zero. Tá bom? Então, o que ele fez? Ele multiplicou a linha 1 por menos 2 e somou com a linha 2. A nova linha 2 ficou 0, 1, menos 5 e 2. Ó. Uma vez menos 2, menos 2. 2 vezes menos 2 dá 4. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Ele não muda a primeira linha, ele muda a segunda. Ó. O 2 com o menos 2 que deu, 0. O menos 3 com o 4, lembra que tinha feito menos 2 vezes menos 2 tinha dado 4? Aqui, menos 3 com 4, 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 1 com menos 6, menos 5. 4 vezes menos 2, menos 8. 6 com menos 8, menos 2. Então, a nova linha 2 é uma combinação da linha 1 para fazer esse número virar zero. Todo o resto é consequência. Agora eu quero fazer esse 4 virar zero. Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4. 4 com menos 4 vai dar zero. Você pode ver aqui em cima que ele vai fazer isso. Ele vai multiplicar a primeira linha por menos 4. Multiplicamos por menos 4 a primeira linha e adicionamos aos produtos, aos elementos da terceira linha. Cria uma nova terceira linha. Né? Então vamos ver. Ó. Fazendo isso. 4 com menos 4, 0. Virou 0 aqui. Depois ele pegou menos 2 vezes menos 4 dá 8. 1 com 8 deu 9, que está aqui. 3 vezes menos 4 dá menos 12. 0 com menos 12, menos 12 que está aqui. 4 vezes menos 4, menos 16. 5 com menos 16, menos 11 que está aqui. Então, a nova terceira linha foi uma combinação da primeira com a terceira. E por último, onde está menos 3 aqui, ele quer virar zero. Ele multiplica a linha 1 por 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 com 3, 0. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 com menos 6, menos 4 que está aqui. 3 vezes 3, 9. 7 com 9, 16 que está aqui. 4 vezes 3, 12. 1 mais 12, 13 que está aqui. Ele cria uma nova matriz onde tem 0, 0, 0. Aí ele aplica o teorema de Laplace para ficar mais fácil de calcular o determinante. Não vai ter que fazer os cofatores de todos esses. Vai ficar uma vez o determinante dessa matriz aqui, eliminando a primeira linha, primeira coluna. Portanto, utilizando a regra de Sarros, obtemos determinante de A igual a 193. Menos 1 elevado a 2 vai dar o próprio valor, 1 vezes 1 vezes 193. O valor de determinante de A
é 193. Então, ele faz uma combinação do teorema de Jacob com o teorema de Laplace para depois calcular o determinante. Ok? Tem alguns outros exemplos aqui. Vamos ver mais um, pelo menos, né? Então, aqui ele fez o seguinte, ó. Calcule o determinante da matriz. Vamos escolher, por exemplo, o elemento A, 4, 1, que é igual a 1, e fixar na primeira coluna. Ele vai fazer a mesma coisa, ele fixa, troca de lugar, fixa na primeira coluna. Em seguida, aplica o teorema de Jacob. 0, 0, 0. A mesma coisa que ele fez no outro, só que agora ele quis fazer com que a última linha ficasse 0, 0, 0. Foi fazendo combinações lineares, ó. Aonde estava o 3, ele tinha que fazer uma vez menos 3, tá aqui. Fez aqui virar 0, o resto, consequência. Para assumir com o 4, para o 4 virar 0, pegou a primeira coluna, multiplicou por menos 4. Mudou a terceira coluna, virou 0. E aqui, para assumir com menos 2, ele multiplicou a primeira coluna pelo número 2. Somou com a última coluna, fez com que a última linha virasse 0, 0, 0. Aplicou o teorema de Jacob e depois o teorema de Laplace. E calculou o determinante. Então, é uma saída para quando você quer calcular de uma forma que tenha mais zeros. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. A propriedade é para ajudar. Se não der, faz do jeito que fazia antes. Mas é uma coisa que, se a pessoa pegar o jeito, ela vai ver que é sempre muito mais fácil. Aqui um exemplo que eu tinha falado do que é mais fácil fazer. Ó. Imagina, ele quer que você pegue o A vezes o B. Multiplicar o A pelo B é muito mais difícil. Lembra, a multiplicação de matrizes é difícil. Então, você calcula o determinante de A, depois calcula o determinante de B e multiplica os determinantes. É muito mais fácil do que multiplicar matrizes, que é o que ele está fazendo aqui, né? Multiplicar matrizes é mais complicado. Agora, multiplicar determinantes é mais fácil. Determinante vai dar menos 80. Exemplo 4. Ele dá duas matrizes, seja a matriz A e a matriz, determine o valor de x, sendo o determinante de A vezes B igual a menos 5. Calculo o determinante de A, menos 2x, menos 5. Então, fica menos 2x menos 5. Calculo o determinante de B, meio x menos 1. X sobre 2, mais 1, né? Menos com menos vai dar mais 1. Depois multiplica 2x menos 5 vezes x mais 1. Vai virar uma equaçãozinha de segundo grau. Resolve a equação de segundo grau e calcula o valor de x. É mais fácil do que calcular A vezes B e depois calcular o determinante. Então, calcule o determinante e depois multiplique. Dada a matriz A, calcule o determinante da inversa. Você não precisa calcular o determinante da inversa, porque senão você vai ter que inverter. Mas lembra que inverter tem que criar A, B, C, D, F, G, H, I, fazer uns sistemas. É muito complicado para fazer a inversa. Se ele quiser o determinante da inversa, você calcula o determinante da matriz, deu 4. Então, o determinante da inversa é 1/4. Ok? Você não vai inverter, fazer a inversa para depois calcular o determinante. Você calcula o determinante e depois inverte ele. Muito prático também. E na página 404 tem alguns exercícios sobre essas propriedades. Eu vou pedir para vocês fazerem. Não precisa fazer todos, eu vou selecionar os que vão ser feitos, né? Vai ter um pouquinho dessa aula aqui para a gente ainda discutir, falar um pouco sobre a matéria. Se vocês quiserem entrar, eu vou estar online no final desse vídeo. E na aula de amanhã, uma atividade da página 404, e eu vou estar online também para ajudá-los, caso seja necessário. Então, eu vou escolher quais são os exercícios da página 404, e aí eu posto para vocês. Combinado? Então, por hoje é isso.
Obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.